Continuidade, então, a nossa análise de custo. Vamos avaliar na aula de hoje custo de uma usina hidroelétrica. Então, da mesma forma que fizemos das outras vezes, vamos resolvendo exercícios, exemplos, né? E aí, nessa aula, é isso que eu quero, né? Avaliar qual é o custo da energia produzida por uma usina hidroelétrica. O primeiro ponto, como fizemos na termoelétrica, é determinar qual é a carga, qual é o jeitão da carga. Evidentemente, eu posso fazer a mesma suposição que fiz para a nossa termoelétrica, supondo dois patamares de carga. Né? Um patamar de carga leve, 60 megawatts, e um patamar de carga pesada, 75 megawatts. Exatamente da mesma forma que fizemos na aula anterior. A segunda hipótese que a gente tem que determinar é quanto custa o quilowatt instalado de uma usina hidroelétrica. Eu vou botar ele igual a $2.000 por quilowatt. É um número que varia, claro, né, dependendo das instalações, mas só para a gente ter uma ordem de grandeza, vamos imaginar que a nossa usina custa $2.000 por quilowatt instalado. Eu desprezo o combustível, o custo do combustível, a água que move as nossas turbinas, eu considero igual a zero, e suponho, da mesma forma que fiz para as usinas termoelétricas, que eu vou ter que ter 5 máquinas de 20 megawatts, um total de 100 megawatts, para atender aquela carga pesada de 75 que a gente definiu no slide anterior. Uma vez definido, né, os dados do problema, os cálculos são absolutamente triviais, ou seja, da mesma forma que fizemos para a termoelétrica. Eu calculo o custo anual ao longo de 30 anos, supondo uma taxa de juros de 10%, daqueles $2.000 por quilowatt instalado. Portanto, a receita anual será $212 por quilowatt por ano, dividindo pela mesma energia que eu havia calculado, porque a carga é rigorosamente a mesma, ou seja, o fator de capacidade continua 0,68, eu divido então a receita pela energia e eu tenho o custo relacionado ao investimento, que a gente chamou de CI. O custo do investimento, no caso da hidrelétrica, que o combustível é considerado grátis, será igual ao custo total. Nesse nosso exemplo, então, o custo equivalente da energia que remunera o meu investimento seria $35 por megawatt-hora. Evidentemente, mais barato que o custo total de uma usina termoelétrica. Se a gente pegar os dados que usamos, né, aquela nossa usina de 100 megawatts, com aqueles 100 megawatts, com este custo, a nossa receita anual para remunerar esta nossa usina seria $21 milhões por ano. É pegar este número aqui e multiplicar pelos 100 megawatts, evidentemente. Se eu tenho uma receita fixa, eu não tenho custo variável, é interessante notar que, ao contrário da usina térmica, se eu fosse determinar uma tarifa binômia para uma usina hidrelétrica, para reduzir o risco de uma usina hidrelétrica, eu teria que determinar uma tarifa com um custo fixo. Ou seja, essa usina recebendo 21 milhões de reais, 21 milhões de dólares por ano, ela, independente da sua geração, ela remuneraria corretamente o dinheiro investido. É interessante notar que aqui no Brasil, né, a nossa grande usina, a nossa maior usina, a usina de Itaipu, para garantir, né, a sua receita, para garantir os empréstimos que foram feitos lá atrás, a forma de tarifação é exatamente com esse custo fixo da potência instalada. Aí vale a pena a gente pensar um pouquinho na importância dos juros nesse tipo de investimento, né, nesses investimentos em infraestrutura, como um gerador. Portanto, o que aconteceria se a taxa de juros, em vez de ser 10% ao ano, como tem feito até agora, passasse a 11% ao ano?
as contas são rigorosamente as mesmas, só que a taxa de juros agora é 11%. Evidentemente, a receita anual aumenta, como a energia anual continua sendo a mesma, eu tenho um aumento do custo da energia. É interessante notar, né, que se aumenta 1% na taxa de juros, o acréscimo na tarifa da geração aumenta 8%. E quem define essa taxa de juros? Num ambiente competitivo como o nosso, aqui no Brasil, quem define é o empresário. O empresário que chega no Brasil e fala assim, olha, eu acho que para investir no Brasil eu preciso de uma taxa de juros de 10, 11, 12% ao ano. Evidentemente, quanto maior o risco que ele avaliar do investimento dele aqui no Brasil, maior será a taxa de juros, como vimos também nas aulas anteriores. Portanto, para nós, consumidores, o que melhor pode acontecer no nosso setor elétrico é previsibilidade, transparência, coerência, segurança no investimento, que isso se traduz numa redução da tarifa. Vocês lembram, né, que a tarifa, que a geração é uma parcela grande da nossa tarifa de energia elétrica. Vamos complicar então um pouquinho o nosso problema, né? A gente imaginou uma usina hidrelétrica atendendo uma carga sem nenhum tipo de restrição. Evidentemente, a usina hidrelétrica tem uma restrição sazonal, que é a quantidade de água que eu tenho disponível para fazer as máquinas rodar. Então, vamos botar essa sazonalidade na nossa análise. E, evidentemente, da mesma forma que a carga, eu podia supor qualquer sazonalidade, mas eu peguei a curva da energia natural afluente centro-oeste, sudeste e centro-oeste do ano passado, que tem essa característica, que está marcada em azul, ou seja, no período úmido eu tenho muita água, no período seco eu tenho muito pouca água, e em vez de considerar toda essa complexidade da curva real, eu vou supor uma curva simplificada da mesma forma que fiz para a carga. Eu vou considerar que eu tenho um período úmido, onde eu tenho uma capacidade de geração de 50 megawatts, e um período seco, onde eu tenho uma capacidade de geração de 20 megawatts. Resumindo, então, eu tenho essas duas características, levando em consideração a sazonalidade da quantidade de água que eu tenho disponível na minha usina hidroelétrica. Com essa característica, evidentemente, né, para aquela nossa carga de 75 megawatts na carga pesada e 60 na carga leve, evidentemente eu não consigo atender com essa hipótese a carga só com uma usina hidroelétrica. Portanto, eu vou precisar fazer uma coisa com essa cara, ou seja, fazer uma composição. Eu vou fazer um sistema hidrotérmico, aonde eu uso água quando eu tiver água, quando eu não tiver água, eu uso o combustível térmico, certo? Só para a gente fazer um paralelo com o que temos, evidentemente, no Brasil, que é um sistema que a predominância é hídrica, mas eu tenho a complementação da usina térmica. Como é que a gente faz as contas? As contas, mais uma vez, são bastante simples. Eu tenho que calcular o fator de capacidade das duas. Veja, eu preciso que a minha usina hidrelétrica gere 50 megawatts durante o período úmido. Então, vou botar 3 máquinas de 20 megawatts. A usina termoelétrica ela vai ter que compensar a carga máxima de 75 durante todo o período seco. Eu vou botar, então, também 3 máquinas de 20. Então, a potência total da termoelétrica é 60 e a potência total da hidrelétrica, desse meu exemplo, também é 60. E a carga vai ser atendida. Quando eu tiver água, eu atendo pela água. Quando não tiver água, eu atendo através do gás natural, que a gente calculou no exemplo anterior. São com essas hipóteses, então, como é que ficam as contas? Olha, a potência média da usina, né, é a média ponderada entre 50 e 20, portanto 35. A potência máxima é 60, portanto eu consigo calcular o fator de capacidade, 35 sobre 60. Da mesma forma, para a UTE, eu tenho que todo o complemento daqueles 68 megawatts médio da carga tem que ser atendido pela nossa usina termoelétrica e eu calculo o fator de capacidade da minha usina termoelétrica.
Tanto um quanto o outro são fatores de capacidades menores do que calculamos sem nenhuma restrição. Se eles são menores, evidentemente o custo vai ser um pouco maior. Aí eu calculo então o custo do investimento na minha usina hidroelétrica, 41. Eu calculo o custo do investimento, como fiz, para a minha usina termoelétrica, um pouco maior, porque o fator de capacidade caiu. E eu calculo o custo total da termoelétrica. Veja só, agora o atendimento à minha carga fica dependente de duas usinas, né? Da hidroelétrica e da termoelétrica, cada uma com seu custo total. Evidentemente que sempre a gente está interessado no custo equivalente para o consumidor. Então, a gente supõe, né, que eu tenho contrato com as duas usinas, eu tenho parte do contrato com a termoelétrica, parte do contrato com a minha usina hidrelétrica, faço então uma média ponderada, e esse custo equivalente para o consumidor, para esse meu sistema hidrotérmico, é maior, evidentemente, que o hidrelétrico e menor que o termoelétrico. Dessa forma, a gente pode fazer um resumo do que vimos até agora. Se eu tiver uma hidroelétrica simples, com as características que eu falei nesse exemplo, eu vou ter um custo equivalente da energia da ordem de 35, uma térmica simples, alguma coisa próxima a 52, e um sistema hidrotérmico, levando em consideração a sazonalidade da água, que é fundamental na análise de uma usina elétrica, passa a ter alguma coisa próxima de 48. Evidentemente, todos esses valores sujeitos, né, às hipóteses que fizemos nesse exemplo didático. Era isso, né, que eu queria falar nessa aula, sobre os custos relativos a uma usina hidrelétrica. Na aula que vem, vamos fazer a mesma coisa para uma usina eólica, inclusive avaliando essas variabilidades, né, inerentes de uma usina eólica. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.